Vamos reiniciar, então, a programação agora da formação aqui dos formadores, dos professores do TJC de Vila Velha. E eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento como presidente da AMATRA, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, e ex-coordenador deste projeto de Trabalho, Justiça e Cidadania. Este projeto, nesse momento, é muito importante porque é o TJC de 2021, ou seja, o TJC da pandemia. Entendo que deve ter sido com muito esforço que Maria Francisca e Suzane conseguiram coordenar essa programação do TJC deste ano. Quero cumprimentá-las a todos. Eu saúdo também aqui, então, os professores e pedagogos que estão participando desta formação, e eu acredito que tem sido muito boas as palestras de hoje, e, por certo, a formação será excelente. Nesse momento, eu tenho o prazer, a satisfação de apresentar a palestrante de agora, a minha cara desembargadora Sônia das Dores Dionísio Mendes, que a conheço há muitos anos. Sônia é uma goiana que viveu muito tempo em Minas e depois veio para o Espírito Santo. Então, portanto, ela tem uma experiência enorme, não só anteriormente à magistratura como advogada, mas também como juíza, começando como juíza concursada do primeiro concurso em Vitória, e atuou como juíza substituta, como juíza presidente de junta e depois vara, e, evidentemente, sempre foi uma pessoa muito respeitada, é uma juíza muito diligente, que nos orgulha a todos nós. A juíza Sônia depois foi promovida a desembargadora do nosso Tribunal Regional do Trabalho, desenvolvendo também uma atividade muito eficiente no tribunal, chegando, inclusive, a ocupar o cargo de vice-presidente do tribunal. Ela tem livros publicados, eu também tenho muita honra de ter sido coautor num dos livros com ela, e realmente me emociona até saber que ela está continuando aí nessas atividades e brilhando muito. A formação acadêmica da Sônia Dionísio também é exemplar, porque ela é pós-graduada em Direito Público pela PUC Minas e atualização do Direito do Trabalho e Processual do Trabalho pelo Centro de Extensão da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. E ainda também atua no tribunal como presidente do Comitê Regional da Cooperação Judiciária. Então, com muito prazer, eu passo a palavra à desembargadora Sônia para desenvolver essa palestra muito interessante que vocês devem estar ansiosos para ouvir. Um abraço, Sônia. Muito obrigada, doutora Eli. Que bom, pelo menos vendo-o ao longe. Eu, primeiro, quero agradecer as generosas palavras, mas a admiração também, saiba, Vossa Excelência, que ela é recíproca. Então, até emociona-me também revê-lo. Construímos um longo tempo de história juntos no Tribunal do Trabalho, quando Vossa Excelência o presidiu. Então, muito obrigada pelas palavras, é muita generosidade. Eu também quero pedir licença ao senhor, a doutora Francisca e Suzane, para agradecer a presença dos professores, porque eu tenho certeza absoluta, a maior consciência do sacrifício que eles estão fazendo, seja tanto profissional quanto pessoal, para participar desse nosso projeto, dessa formação que refoge um pouco da pedagogia tradicional.
Então, muito obrigada a presença, eu também agradeço à doutora Suzane, e eu nem deveria, porque ela sabe que eu costumo recusar convite quando atrapalha o processo. Processo, para mim, é acima de tudo e de todos, embora esse lema hoje no Brasil não seja muito levado a sério. Mas eu sim costumo recusá-lo. Mas o convite da doutora Suzane virou quase dever aceitar, seja pelo grau de admiração que eu devoto ao trabalho dela, seja pelo respeito que eu tenho ao projeto da Ana Matra, que é Trabalho, Justiça e Cidadania. Ele é muito comovente, me comove. Onde eu ando, eu falo sobre esse projeto. Então, feitos esses agradecimentos, também agradeço a doutora Maria Francisca, porque eu sei da dedicação dela a esse projeto e do afeto. A doutora Francisca caminhou uma longa estrada, carregando crianças, adolescentes, professores, fazendo-os ir aos fóruns, conhecer a realidade da justiça do trabalho ou da justiça de um modo geral, e ajudando as crianças a entender o papel do judiciário, que evidentemente é um instrumento de afirmação da cidadania. Meu assunto, eu vou começá-lo, que eu até reputei, doutora Elimar tem razão, eu reputei muito instigante, até porque nós vivemos momentos em que parece que as políticas afirmativas do Brasil estão andando para trás. E num momento em que a misoginia parece que era uma face oficial. Daí foi muito instigante, falei, não tem jeito de recusar. Fora os outros valores que eu devoto ao projeto e às coordenadoras. Eu vou começar primeiro pelo conceito de gênero e um pequeno esforço histórico. Mas antes eu vou pedir licença aos senhores para exibir um vídeo. Vou pedir ao Aloysio, que é o nosso servidor, analista lá da TI, que nos ouve, para exibi-lo. O Aloysio é um excelente servidor, comprometidíssimo com o trabalho técnico que desempenha e tem maior compreensão sobre realmente a necessidade que nós temos hoje do apoio da área de tecnologia da informação. Então, Luiz, por favor, o vídeo. Education is the key of defeating poverty, defeating violence, defeating abuse, all of these negative things that are against women. Education is the best way to fight them. My parents didn't want me to go back to school. They wanted me to get married because they felt I was supposed to get married at that age. There's so many girls who are undergoing forced and early marriage. You're taken as a property. A man can beat you anytime they want. In this camp, you have the opportunity to be in school, and that is one way of changing the culture. When you educate a woman, she will educate a whole generation, because an educated woman would want the same thing for her children. It is our joint responsibility to challenge traditions that say young girls can be married off as child brides. Standing on that platform, I represented thousands of other girls. I don't have the money, I don't have all the things that I need, but I have a voice. My voice is my tool. Então, ufa, né? Esse depoimento dessa jovem do Sudão do Sul, essa garota, que era uma garota do Sudão do Sul, se tornou lema da Acnur, que é a Agência de Refugiados da ONU, em 2018. E o lema é o seguinte, que acho que todos notaram aí, a essência da fala dessa garota. Quando você educa uma mulher, ela educa toda uma geração. Então, daí a importância, né, a capacidade que a educação tem e, ao mesmo tempo, o papel da mulher nas transformações. Porque quando nós educamos uma menina, uma mulher,
e ela educa toda uma geração, nós estamos construindo uma sociedade mais equilibrada e a cidadania em si. Então, depois disso, eu volto agora ao conceito de gênero. O conceito de gênero passou por 3 etapas ao longo da história, mas eu vou focar apenas na primeira. Por quê? Porque foi ela que foi determinante para o retardamento dos direitos da mulher em todas as suas dimensões e, obviamente, ao desenvolvimento da sociedade. Essa primeira etapa do conceito de gênero, ela era caracterizada pela visão unidimensional biológica. E o pressuposto que se utilizava era o de quê? E certamente os professores de história aí têm conhecimento. Era o de que a natureza dos homens seriam diferentes da natureza das mulheres. E porque eles tinham um traço de personalidades, atitudes, valores e comportamentos distintos das mulheres. E esta origem e essa mesma concepção é de que os homens teriam inclinações naturais para funções viris ou para as que exigissem maior aptidão cognitiva, ou seja, a aptidão cognitiva seria politicamente correto, mas, na verdade, estava a se dizer que os homens eram mais inteligentes. Então, enquanto as mulheres somente tinham aptidões para as tarefas domésticas. E foi nessa visão, nesse conceito de gênero, que é marcado pela discriminação, pelo sistema patriarcal, incluindo as sociedades europeias, que nós chegamos ao século XX com esta concepção. Reparem, e aí nos conta a Silvia Wade. A Silvia era uma professora de Minas, lá da Milton Paiva, que organizou uma obra, ela foi vice-presidente do Mercosul para a Política de Mulheres, realizou o primeiro congresso internacional nesse sentido, acho que salvo engano, em Buenos Aires, e ela organizou uma obra chamada Mulher 5 Séculos de Desenvolvimento na América, aqui no Brasil, tem também na Europa. Ela nos conta, neste livro, em que, em plena Revolução Francesa, pasmem, ou seja, a época em que se lutava para termos... o iluminismo chegou e vamos ter república, e ela, uma atriz chamada Olive de Gouges, que ela também lutava, né, em favor da Revolução Francesa, ela defendia a mesma bandeira, defendendo a bandeira dos republicanos, mas argumentou, inclusive por escrito, num panfleto, salvo engano, de que as mulheres, segundo ela, tinham direito de ter os mesmos, se elas tinham o direito de subir ao cadafalso, ou seja, serem mortas pela guilhotina, teriam também o de subir na tribuna, pois ela foi guilhotinada no dia 3 de novembro de 1793. E, com isso, todas as organizações de mulheres foram proibidas na França. Então, vejam como esse determinismo biológico, né, histórico, vem permeando as nossas sociedades. E mais, na mesma França, já no século XIX, precisamente em 1890, e a fonte é a mesma, da professora Wade, a sufragista francesa, Hubertine Auclair, ela escreveu em um jornal, um veículo, de que o direito político, fazendo defesa do voto, de que o direito político é para a mulher a chave que lhe abrirá todos os outros direitos. Isso rendeu a esta sufragista o seguinte relatório policial. Eu vou abrir aspas. Considera-se Hubertine Auclair acometida de loucura e histeria, doença que a faz ver os homens como seus iguais e procurar contato com eles. É de tirar o fôlego.
Então, se nós temos essa visão de mundo, que ela vem desde a Idade Média, e na Idade Média a visão era de que era um mundo organizado, repleto de encanto e se movia de acordo com as leis divinas e eternas, e no qual o trabalho da mulher era condenado pela Igreja, não é de estranhar que, somente a partir de 1830, as mulheres americanas conseguiram perceber que a sua emancipação passava tanto pela defesa dos direitos dos indígenas e pela abolição da escravatura. Estava completamente conectado. O sistema patriarcal, o sistema era forjado nessa concepção. Tanto que foi a partir desse insight que elas passaram a se organizar, criando um movimento chamado sufrágio feminino lá, e que ele, em 1830, rendeu às norte-americanas um século de luta, porque elas só conquistaram o direito de voto em 1933. Então, pensa bem, 133 anos. E, por cá, no Brasil, nós temos, né, conhecimento de que essa visão conservadora, incivilizada e obsoleta deixou digital forte, porque o Brasil, pasmem, professores, entre 1916 até 1961, o Código Civil brasileiro considerava a mulher incapaz, assim como considerava os indígenas incapazes. E para que a mulher pudesse trabalhar ou se tornar, digamos, empresária, criar uma empresa, ser sócia, exigia autorização do marido. Ela não podia exercer nenhuma atividade, ela nasceu para procriar e fazer tarefa doméstica. Inclusive, nos anos 1940, a Clarice Lispector publica um conto que, quando eu li, eu falei, está conectado com essa realidade desse Brasil, que esse modelo só foi alterado em 1961, com a edição de uma lei. É uma lei, ela é velha, é 4.121 de 62, chamada o Estatuto da Mulher Casada. Precisou de ter um Estatuto da Mulher Casada para a mulher, olha bem, ela já votava desde 32, para exercer direito ao trabalho, integrar a sociedade, construir uma sociedade, ser produtiva. Voltando a Clarice Lispector, ela publica um conto, em 1940, chamado A Fuga. Esse conto tem uma frase que define tudo do conto. É uma frase que era assim: eu era uma mulher casada, agora sou uma mulher. E ela, na verdade, é a essência do conto, que narra a história de uma mulher que sai de casa para passear e passa algumas horas em uma praça e resolve, naquele momento, se separar do marido. Então, olha como assim, como a mulher era escravizada também nesse contexto social de estar casada, ser dependente, e o marido governava seu direito. E hoje nós estamos falando de liberdade de corpo, liberdade. Então, são muito essa visão histórica, essa concepção que se tem do gênero, e que nós chegamos nesse patamar, vem desse determinismo histórico. E, no que diz respeito à evolução ou ao trabalho e sociedade, apesar de termos essa emancipação civil, ou seja, 1932 votar, em 1962 vem a lei de 1961, mas a vigorar em 62, o Estatuto da Mulher Casada, que hoje, obviamente, está completamente superado pelo Código que veio posterior, 1973, o Código de Processo veio revogando isso também e alterando até a norma de direito material.
Então, apesar do direito material, professores, o direito escrito, sim, o processo é como se viabiliza aquele direito. Apesar dessa emancipação civil, no campo do trabalho, aquele determinismo histórico, ele ainda permeia a nossa sociedade até hoje, porque a desigualdade de gênero, ela permanece e as condições de trabalho, elas são piores para as mulheres, especialmente aqui no Brasil. Vi um estudo do IPED de 2019, em que ele mapeou que a presença feminina no mercado de trabalho brasileiro aumentou em quantidade na faixa dos 17 aos 70. Ele cresceu, ele passou de 50,1% em 1992 para 61,6% em 2015, com projeção dos estudiosos para atingir em 2030 64,3%, ou seja, são 8,2 pontos percentuais acima da taxa da década de 90. Enquanto isso, a participação masculina tende a cair porque a projeção para 2030 é de que será 82,7% e, portanto, inferior aos 89%, porque era 89% em 92, observado pelo IPEC. Mas essa entrada das mulheres no mercado de trabalho brasileiro, ela não foi acompanhada pela diminuição das desigualdades profissionais entre os gêneros, entre homens e mulheres. Pois a maior parte, basta a gente recorrer a várias outras pesquisas também, a maior parte dos cargos femininos, eles estão concentrados em setores e cargos de menor valorização, de menor qualificação e menor valorização mesmo. Então, revela o quê? As mulheres continuam sofrendo discriminação em relação às suas atividades profissionais. O IBGE, também nesse mesmo ano que eu pesquisei, 2019, os dados dele mostram que a diferença salarial, olha o retrato disso, entrada maior da mulher no mercado de trabalho, maior número, menor renda. O IBGE consta dos dados de 2019 que a diferença salarial no Brasil entre gêneros, olha o patamar significativo, faz com o Brasil ocupa o 131º lugar no ranking de posição em igualdade salarial. E, a um só tempo, essa pesquisa do IBGE também mostra que uma mulher negra ela recebe, em média, 44,4% da renda média dos homens brancos. Eles todos estão no topo da escala de remuneração. Ao concluir esses estudos, acho que nem precisava muito ser especialista, os professores e pesquisadores afirmam que, dentre outros fatores, essa diferença, essa assimetria, ela decorre do papel social e cultural imposto às mulheres como as principais responsáveis, que é atribuído historicamente, pelos cuidados familiares e trabalho doméstico. Ou seja, aquela visão que vinha desde a Idade Média, ela ainda permeia as nossas relações sociais, ela impede o crescimento da sociedade no campo da evolução da cidadania. E esse caldo cultural, também, digo eu, ele, para mim, ele também vem das circunstâncias, sobretudo no que tange a diferença brutal entre as mulheres negras, para mim, vem desse caldo cultural e também emerge das circunstâncias que o modelo produtivo em que o Brasil nasceu como nação e foi se desenvolver foi baseado na escravidão.
e cujo sinônimo, antes da abolição pela Inglaterra, o sinônimo de escravidão é histórico, é milenar, que o homem escraviza o outro. Mas antes da abolição, essa escravidão última africana, ela era sinônimo da cor da pele. Inclusive, o Laurentino Gomes, citando dois ingleses, mencionando no livro dele, Escravidão, o primeiro volume, ele conta que o maior traficante de escravos inglês tinha como sócio a Rainha Elizabeth I da Inglaterra. E ele cita que o conceito de dois ingleses, que ele abre aspas, e eu também. A mentalidade europeia, naquela época, até a evolução, era de que a compra e venda de seres humanos era tão comuns e naturais quanto o comércio de quaisquer outras mercadorias e produtos. Ou seja, não tinha valor moral, não. Era mesmo o Estado baseado num modelo produtivo no qual se valia exclusivamente da mão de obra escrava. Então, partindo de todo esse contexto, essa dimensão, num país como o nosso, ou num país que foi o nosso caso, um dos últimos a abolir a escravatura, em que as mulheres negras elas não eram entendidas como sujeitos de direito, elas não possuíam nenhum tipo de liberdade, e às quais era reservada funções distintas das mulheres brancas. Na verdade, elas exerciam, basicamente, serviço doméstico, acompanhando suas sinhás, sendo mucamas, servindo de mesmo, serviçal mesmo. E, quando não, o trabalho era reservado para as plantações, sobretudo no auge pleno da era da cana-de-açúcar, no qual elas sofriam maus tratos. A história está cheia disso, de relatos e fatos, e vivenciando condições desumanas de trabalho. Então, se a gente tem um país forjado no modelo econômico que nasceu vindo dessa mentalidade, que ela vem desde a mentalidade europeia, Idade Média, e só termina no século XX, com essa concepção, não é difícil de a gente entender que o retrato social do Brasil, que essas pesquisas mostram. E para o nosso assombro, nós ainda vivemos, como eu disse lá no começo, parece que a gente está andando para trás, e para o nosso assombro, a gente tem uma governança atual completamente desconectada com a Constituição e com os pactos internacionais que o Brasil aderiu, ratificou, que visam a igualdade de gênero e acesso às oportunidades. Então, nós não temos agenda. E se há agenda, é agenda para retroceder. Eis aí o que está acontecendo com os indígenas, nessa ação do Supremo, do marco, que querem dar aos índios apenas a partir de 1988, como se eles já não habitassem o país desde antes da chegada de Álvares Cabral na Terra. Então, eu, assim, apesar de termos alguma evolução, a gente vê alguns movimentos de evolução, da afirmação dos direitos da mulher, da sociedade brasileira ter melhorado alguns padrões, e apesar dessa impressão que está andando para trás das políticas oficiais, mas o que tem de evolução, ela decorre apenas e tão somente de iniciativas da sociedade civil organizada, as mulheres negras se organizando, as universidades. Então, não há uma política, nós não temos uma política que vise a essa igualdade de gênero. Iniciativas isoladas aqui e acolá, que a gente prestigia, como o movimento iniciado pela loja lá da dona Maria Luísa Trajano, da Magazine Luiza, em que ela está privilegiando também, fazendo discriminação positiva, o que a gente chama de discriminação positiva, é aquela
no qual você faz uma leitura da Constituição Federal e torna aquele que desigual, eleva ele para a igualdade. Então, nós temos uma dívida histórica com esse grupo racial e uma dívida histórica com as mulheres. E, como dizia uma professora minha da UFMG, a professora Alice Monteiro de Barros, que acho que doutora Maria Francisca lembra-se muito bem, Suzane e vários outros colegas que vieram da academia, estudaram com base na obra, ela é uma grande doutrinadora, ela afirmou em um congresso internacional da mulher, inclusive o tema era em congresso internacional, é mulher, relação de emprego e cidadania, algo parecido. Ela disse que, em outras palavras, que é indispensável que o Estado brasileiro adote um planejamento estruturado, e agora eu digo com foco específico na educação das mulheres. Tem de ser desde a infância até a maturidade, com o objetivo específico, repito, de torná-las mais confiantes em suas capacidades e habilidades e de ensiná-las a elevar suas aspirações, porque esta marca também fica na cabeça. As mulheres, sobretudo as da periferia, que não têm acesso à educação, pensam que não são capazes. Então, somente uma política pública estruturada nisso que é capaz de aumentar a sua autoestima para que elas possam desenvolver o seu potencial humano, todas as suas habilidades cognitivas, e seja ele onde estiver o potencial humano, e não apenas no cadafalso, como dizia a atriz francesa da época da Revolução. Então, e também somente com a ruptura desses papéis tradicionais e desses padrões culturais que as elites econômicas, sim, são elas mesmas, a do café, a da cana e depois a industrial, lhes destinou que esse papel tradicional e padrão, que é incapaz, que só é doméstico, é trabalho menor, as mulheres elas poderão ser incentivadas a assumir novos papéis e novas responsabilidades, todas, obviamente, inerentes às suas aptidões, todas, em toda a sua dimensão, e, finalmente, alcançar essa igualdade substancial. Não adianta ter igualdade lá na lei, não. Essa igualdade substancial, concreta, efetiva, que é assim que uma sociedade moderna pode ser dita moderna. Nós podemos somente alcançar esse patamar de sociedade moderna, justa, fraterna, que é fraterna, é respeitar, é ser solidário, se houver como a professora Bruno falando da necessidade da educação lá para alcançar ter o pleno emprego diante das transformações. Está aqui, de novo, a educação voltando. Então, eu tenho o maior respeito pelos professores, eu tive os melhores professores da minha vida. Eu tenho professor do meu primário, que até hoje eu falo com a minha professora. Tudo que eu sou, eu devo a ela. Ela me ensinou tudo. Então, eu tenho uma admiração, uma devoção. Eu devoto a carreira de professor. Já dei aulas, não dou mais, mas eu acho que o professor do ensino fundamental, ensino médio, vocês são os construtores da nação. Não há nação e não há sociedade sem professores bem qualificados, bem remunerados e bem formados. E eu, por conta disso, eu deixei mais histórias aqui e menos coisas positivas, existem, mas é porque eu tive o propósito mesmo que nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar uma educação desde a base da formação, lá na criança, com esse foco. Só assim que nós teremos a sociedade dita moderna e com essa igualdade substancial. E eu termino homenageando os professores, repetindo a frase da jovem Malala, em Estocolmo, quando ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, dividiu o Prêmio Nobel da Paz, salvo engano, com aquele médico, não sei, não tenho certeza.
que ela disse o seguinte lá em Estocolmo: uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem transformar o mundo. Muito obrigada, eu estou à disposição. Desembargadora, doutora Sônia das Dores Dionísio, quando eu pensei em uma pessoa para falar sobre esse tema, mulher, trabalho e sociedade, assim, veio, já é a doutora Sônia que tem que falar, porque, de fato, é uma mulher forte, uma mulher de trabalho, uma mãe, uma avó, uma esposa, uma mulher que compreende o mundo em todas as suas multiplicidades. E uma profissional fenomenal a que eu dedico toda a admiração, como eu já tinha te falado isso pessoalmente, né? Agora o nosso pessoal é um novo pessoal, né? O pessoal virtual. Mas, doutora Sônia, eu tenho uma questão que eu gostaria que a senhora abordasse, que tem a ver com o papel da mulher como mãe na maternidade e as implicações que isso acaba gerando no mundo do trabalho. E a própria... Porque a gente vê que quanto mais a mulher se dedica ao trabalho, a taxa de natalidade acaba caindo, e nós definitivamente precisamos da mulher, e a própria sociedade, em regra, precisa da mulher para a perpetuação da espécie. Então, na realidade, a proteção da maternidade da mulher ela é de interesse coletivo e não individual daquela mulher específica. Eu não sei se a senhora teria alguma colocação para fazer nesse sentido, justamente considerando a resistência que a gente percebe da sociedade, dos empregadores, muitas vezes discriminando, inclusive, a contratação pelo fato de ser uma mulher em idade reprodutiva. Então, eu até agradeço a pergunta. Eu estou muito preparada para ela, não, mas é apenas uma reflexão. Ela, no começo, quando há estudos, inclusive, dizendo que esse papel da mulher, como nação, o Brasil precisava de mais mão de obra, então essa noção de que a mulher também não precisava trabalhar, porque ela precisava procriar. A nação depende de povos, né? Depende do povo, depende da quantidade de povo, porque não havendo esse índice, não há nação. Então, foi essa uma das matrizes também que acentuou a mulher, essa visão de que a mulher nasceu para procriar e cuidar, ou procriar, e continuar nessa relação patriarcal. Na minha visão, modesta visão, esta discriminação que nós vemos hoje no mercado de trabalho, a mulher, não quero, eu vi até um processo esses dias, que é da minha um caso que a sentença negou, e está lá, eu vou falar, porque eu vou julgar o processo, eu não vou falar o nome, a mulher foi discriminada ela foi contratada, selecionada, mas tinha filho, descobriu que tinha filho. Não pode, vai atrapalhar o serviço. Imagino que o resultado vai ter isso na hora que eu vou julgar. Então, essa discriminação, ela vem de trás. Ela vem de trás. E o que foi reflexo disso? Com o avanço esse longo caminhar, sobretudo no século, a partir da Revolução Industrial e mais do século XX, em que a mulher também começou a ter trabalho na literatura, na tecnologia, nas ciências. Temos aí vendo um monte de biólogas, de pesquisadores, infectologistas ganhando reconhecimento mundial por trabalho na pandemia, lá em Oxford, em outros centros de estudo. A mulher, quando ela conquistou esse direito, e na verdade foi mais a classe branca, porque é a classe branca que tinha condições de ir para as universidades públicas, federais, USP e outras, ela retardou um pouco a maternidade. Então, nós vimos uma revolução a partir do meados do século, no começo da primeira década do século XXI, uma mulher foi ao mercado de trabalho e iniciando a maternidade mais tarde, 40 anos, até o século anterior, ou até mesmo nesse final do século XX, início do XXI,
era mulher, 40 anos, ter filha velha. Então, retardou essa chegada da mulher no mercado de trabalho, exatamente por isso afeta inclusive o aspecto de que nós temos a menor taxa de natalidade, e porque o Brasil é cheio de contradições. Inicialmente, precisávamos que procriássemos bastante, porque precisava de mão de obra. Depois, como não havia política pública, não havia um Estado que tinha uma visão de proteção social, até 1988, nós sabemos todos disso, começou uma campanha lá nos anos 80, salve a doutora Maria França vai me socorrer, de controle da natalidade. Precisava de controlar a natalidade. E aí o Brasil teve esse fenômeno novo, e a mulher conseguiu chegar ao trabalho e retardou a maternidade. Mas essa mentalidade na qual o empregador discrimina, como esse caso que eu narrei, ela vai permanecer. E está afetando, sim, afeta tudo, nos direitos fundamentais, no próprio direito ao trabalho, que é, sim, um direito fundamental, como o doutor Bruno fez uma analogia muito boa, direito à saúde não é fundamental, porque o direito ao trabalho também, ao trabalho, não será. Então, essa discriminação, ela existe porque nós somos cravados, feito gado com ferro e fogo, com esta mentalidade, que ela vem se replicando. Há um sociólogo canadense que ele diz o seguinte, que as nossas relações sociais, profissionais, familiares, elas são determinadas pela própria sociedade, mas essa sociedade ela é forjada na sua própria evolução histórica. Então, nós temos esse problema, esse dilema, que temos de enfrentá-lo, na minha visão, com aquela política, com foco específico, causar uma ruptura com esse pensamento tradicional de que a maternidade é incompatível com o trabalho. Ao contrário, não é a maternidade, além de ser essencial à existência de uma nação, é do humano, é antropológico. Nós nos sentimos... Quando eu olho para o meu neto, quando eu vi a primeira vez, eu desandei a chorar, porque eu falei, nossa, sou eu para o futuro. É a maior dimensão humana. Então, eu não sei se eu respondi, doutora Suzane, a sua reflexão. Eu sempre esqueço de ativar o mudo. Claro, respondeu perfeitamente. Exatamente, eu concordo em absoluto. Doutora Francisca, a senhora ia falar. A questão é a seguinte. A doutora Sônia falou aí o período aí do incentivo ao trabalho da mulher, depois o desincentivo, e assim caminha a humanidade, né? Aí o controle da natalidade, etc. Teve até um período, que eu me lembro bem dele, nos anos 70, que falaram que não era necessário amamentar. Então, vinha todo o sistema, como é que fazia para alimentar as crianças, e etc, etc. E muito interessante o seguinte, quando eu por exemplo, tive o meu segundo filho, ele estava com um problema, nasceu e depois pegou uma bactéria lá no hospital, ele não pôde amamentar, ele não pôde mamar, porque ele estava com uma bactéria. Imagine vocês, como que as coisas são. A mulher não podia amamentar, ela tinha que ir para o trabalho. Então, era incentivo para a mulher ir para o trabalho. Aí tinha o controle da natalidade, né? E veio essa questão a questão da alimentação do bebê, para a mulher não poder sair do serviço para poder alimentar o bebê. E assim foi. Quer dizer, sempre, né? Uma questão aí para prejudicar a mulher. E nós também, esses dias eu estava vendo alguma coisa nesse sentido, e é verdade. As mães também têm que ter cuidado na hora de educar os filhos e as filhas. Porque, por exemplo, chama a filha para ajudar a pôr a mesa, não chama o filho.
Eu me lembro de quando meus filhos estavam pequenos, que eu chamava o Júnior. Júnior, vem cá, ajuda aqui. Aí ele falou assim, estou doido para poder crescer, para não ter que lavar vasilha mais, igual papai. Aí eu falei assim, mas só que seu pai eu não tenho que educar, e você eu tenho. E não vai adiantar nada, porque o mundo está mudando e os homens vão ter que ajudar as mulheres no serviço doméstico. Mas não é, doutora Sônia, não é assim. Exato. Doutora Francisca, aliás, isso é muito interessante, porque parece conversa de comadre, mas isso é o reflexo da sociedade. Minha irmã, uma delas, punha as crianças, os meninos dela, ela só tinha 2 meninos para lavar banheiro. Então, lavava o banheiro. A outra irmã que tinha filho e filha, e o marido era mais machista, os primos falavam assim, que absurdo, a tia põe os meninos para lavar banheiro. E olha a visão como era. Esses homens hoje são homens, tem 30 e tal, tem 40, são toda visão machista. E é difícil, porque a formação é fundamental. Inclusive, isso que a senhora falou, doutora Francisca, que começa em casa é fundamental. Claro que temos de ter essa política pública, que sem ela a família não consegue, não é inteiramente, mas é indispensável que comece a partir deste momento. Eu achei muito, e é isso mesmo. Mas é esse caldo, né? Esse caldo cultural que vem ali me retroalimentando. É isso mesmo, é isso mesmo. E vai crescendo, 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 e quando a gente vê, já está uma confusão que ninguém consegue. Se a política pública não resolver, porque precisa começar em casa, né? Não adianta a política pública se a gente não educa nossas crianças. É isso? Doutora Suzane? É isso. Eu acho que é isso, é a educação das crianças, sem dúvida, mas eu acho também que nós temos que pensar nas classificações das mulheres, né? As mulheres brancas ainda estão em situação de privilégio em relação às mulheres negras. Então, nós temos infelizmente, uma envergadura social onde a mulher negra ela está lá na rabeira mesmo, porque depois vem as mulheres brancas, aí os homens negros, os homens brancos. E aí, dentro de tudo isso, dessa estrutura social que é extremamente rígida, a gente realmente tem que começar a trabalhar essas questões que eu acho que envolvem o mundo do trabalho. Se a gente observa, por exemplo, o trabalho doméstico, o recorte é um recorte muito claro e específico, é o trabalho doméstico, que é majoritariamente executado por mulheres e mulheres negras. Nós temos, nesse mesmo recorte, quando a gente trabalha o número de trabalho infantil, 93% das meninas que são trabalhadoras infantis dentro desse recorte doméstico, elas são negras e são meninas. Então, a gente tem aí a gente tem que refletir sobre isso e pensar, de fato, o quanto a gente ainda precisa sustentar a política de cotas, né? Porque a gente precisa fazer esse trampolim. Não tem como nós não pensarmos nessas políticas de inclusão social, essas ações afirmativas, para que a gente possa pelo menos dar esse salto, né, nesse gap enorme que a escravidão, infelizmente, deixou esse rastro maléfico, né? Tem até aqui o Zeca fez aqui uma pequena observação no bate-papo. Aqui ele diz: o próprio magistério no Brasil é predominantemente feminino, diferentemente de países europeus. São as profissões de cuidado que são tidas como femininas. Então, a doutora Francisca, a doutora Sônia, muito obrigada pela participação da senhora. Fico muito feliz que a senhora tenha dado um pouco do seu tempo, se voluntariado aqui, sabendo das suas inúmeras atividades, do seu compromisso com o jurisdicionado. Só posso agradecê-la, a senhora sempre engrandece. Não sei se a doutora Francisca quer falar alguma coisa, senão a gente já passa para a doutora Ana Paula Talceda, que já está nos esperando.
É só para agradecer, doutora Sônia, pela sua participação, pela sua disponibilidade. Nós ficamos felizes, muito felizes com a sua presença aqui e contamos com você nas próximas. O tal quase dever já virou lei, né? Eu agradeço, reitero os agradecimentos iniciais que eu fiz à doutora Francisco, e também, além de tudo, eu quero cumprimentar, está muito bom, falei lá ontem, lá num outro fórum, que é da mais alta, os temas são excelentes, são muito provocantes, instigantes, modernos, atuais, e os palestrantes me antecederam, muito qualificados, e agora estou chegando uma mais ainda. Boa palestra, doutora Ana Paula, e tchau, tchau para vocês. Tchau, doutora Sônia. Obrigada.